Olá, tudo bem? Meu nome é Elaine Maia, sou professora de dentística aqui em Brasília, no Instituto Área. Trabalho com um grupo de odontopediatras que me traz muita alegria, porque eu consigo vivenciar muitas situações clínicas e hoje eu posso compartilhar com um pouquinho dessa experiência com vocês. Eu gostaria de agradecer à AGC pelo convite e nós iremos abordar um assunto que é extremamente rotineiro no dia a dia do clínico, mas que muitas vezes parece um bicho de sete cabeças, porque as pessoas não têm noção, né, de como fazer essa conduta. E a nossa intenção aqui é aliviar um pouquinho esse processo, né? Mostrar que pode ser um processo reflexivo, de estudo e possível. Então, nós vamos falar sobre desafios restauradores em dentes anteriores traumatizados. Quando é que essa situação vai acontecer? Bom, os trabalhos mostram que acontecem principalmente em crianças do sexo masculino, em situações diversas, de brincadeira, como vocês estão vendo aqui nesse slide. Mas se a gente pudesse manter essas crianças em uma bolha, né? Infelizmente não é possível. Então nós precisamos lidar frente a frente com a realidade. E a realidade, ela está aqui, nessa meta-análise publicada em 2018, que mostra a prevalência e incidência de injúrias traumáticas dentárias. E nós percebemos que na população em geral há uma prevalência de 15%, um número bem elevado. Uma incidência por 100 habitantes de 2,82%, ou seja, em cada 100 habitantes, em um ano, 3 pessoas sofrerão uma situação de trauma dentário. Esse artigo concluiu que o trauma dental é a quinta situação mais prevalente no mundo e a segunda doença bucal mais frequente, perdendo para cárie. Olha só, isso chama a atenção e nos faz refletir como precisamos entender todo esse processo, né? Desde o diagnóstico, a condução do caso, até a resolução que seja, né, estética, funcional, protética. Então, é importante que a gente perceba que essa situação pode acontecer no seu consultório. E se acontecer no seu consultório, você vai ser capaz de conduzir adequadamente? É algo que a gente precisa se perguntar. Para essa dor ficar um pouquinho mais intensa, e se esse traumatismo dentário acontecesse com alguém que você ama? Você conseguiria conduzir ou teria que indicar? Ou, se for conduzir, como conduzir? Né? Qual a melhor forma na condução? Tem um artigo muito interessante, reflexivo, que fala sobre os tratamentos odontológicos, né? E pergunta para o leitor: e se fosse o seu filho? Pergunta para o dentista: e se fosse o seu filho? E se fosse a sua filha? Você conduziria dessa forma? Né? Esse aqui é o Gabriel, meu filho, nunca sofreu nenhum trauma. Mas eu me pergunto, né? Se acontecesse com ele, como que eu iria conduzir? Então, cada caso é um. E é importante que nós tenhamos bom senso, né? E que se acontecer situações de traumas diferentes, que a mais complexa é a que vai conduzir realmente o tratamento até o final, né? Vai ser a conduta até o final. Afinal, o que é um traumatismo dentário? Bom, o traumatismo é uma colisão, né, de um objeto, animado ou inanimado, de uma pessoa, de um objeto simplesmente, né, na região da boca, podendo ter lesões dentárias, dos tecidos de suporte, e pode simplesmente ter uma situação que abale, como a concussão, onde você não vê sangramento gengival, não tem nenhuma
situação, um sinal clínico tão intenso, né? Mas pode chegar até uma avulsão, como nessa terceira foto que vocês estão vendo aí. Neste caminho da concussão até uma avulsão, uma fratura alveolar, tem muita coisa no meio, né? Desde uma fratura de esmalte, uma fratura de esmalte dentina com exposição pulpar, uma fratura radicular. Então, eu quero relembrar um pouquinho isso com vocês. Esse esquema aqui foi idealizado por um grande amigo meu, apaixonado pelo trauma, fellow da Associação Internacional de Traumatismo Dentário, do IADT, que é o Rogério Geraldino Almeida. E ele bolou esse esquema e teve a felicidade de colocar todas as situações de trauma aqui, para que a gente pudesse relembrar, entender e fixar todo o conhecimento, tá? Então, os traumas são classificados, segundo Andreasen, isso é uma classificação até mais nova, até do ano passado, de 2019 para cá, onde ele classifica como injúrias, vou começar pelo que a gente vai falar menos, tá? Injúrias da gengiva e mucosa oral, trauma dos ossos de suporte e agora, trauma dos tecidos periodontais, por exemplo, concussão, subluxação, fratura radicular, extrusão, intrusão, luxação lateral, avulsão. Trauma dos tecidos dentários e polpa, fraturas de esmalte dentina, fraturas de esmalte, fratura de esmalte dentina e polpa, fratura corono-radicular com envolvimento pulpar ou não, e até a trinca. A trinca dentária é uma situação tão comum que a gente releva, né? Não dá importância, mas pode ser um sinal clínico de um trauma naquele dente, de um trauma, como a gente está falando, de colisão, mas também de um trauma oclusal. Né? É importante que a gente fique sempre muito atento a essas situações. Ouvir o paciente é outro ponto fundamental. O que aconteceu, como aconteceu, quando, onde, por quê, qual é o histórico médico odontológico desse paciente, qual o nível de consciência desse paciente. Então, tudo isso vai fechar um diagnóstico e toda a nossa conduta nessa aula e nos atendimentos do grupo de odontopediatras 24 horas, da qual eu falei para vocês no início da aula, essas condutas estão baseadas em guias protocolados pela Associação Internacional de Traumatismo Dentário, o IADT, tá? Então, de início, eu sugiro a vocês que leiam esses 3 artigos, são artigos publicados na Dental Traumatology, que abordam todas as situações clínicas de traumas dentários e que abordam tanto o diagnóstico quanto a condução do caso, de uma forma bem didática, para que vocês entendam cada tempo, cada etapa, já que a gente não vai conseguir abordar tudo isso hoje. Como anteriormente falado, o nosso foco vai ser nas consequências na dentística. Quando acontece uma situação de trauma, pode acontecer uma fratura da coroa, ou da raiz, mas no caso a coroa que nós vamos abordar, onde nós teremos que fazer uma colagem ou uma restauração. Pode acontecer ainda escurecimento desse dente, onde será necessário fazer o clareamento ou uma restauração, tá? Então, o nosso foco hoje é falar de colagens e restaurações com vocês, ok? Partindo do pressuposto que eu vou iniciar passos dentro da dentística, a gente precisa entender a etapa adesiva, certo? E essa etapa adesiva, ela vai depender da sua estratégia, né? Que estratégia você vai utilizar? Que adesivo, que sistema adesivo será utilizado? Vai condicionar ou não a dentina? Né? Todos os trabalhos mostram que cada vez mais temos que evitar o condicionamento em dentina. Qual substrato que a gente vai trabalhar? Quando há fratura, necessariamente vai ter dentina, a maioria das vezes a dentina está envolvida. É claro que tem fratura de esmalte, onde às vezes um acabamento é suficiente, uma pequena restauração naquela região é suficiente, e aí a estratégia adesiva pode até mudar. Mas, na maioria das vezes, a dentina está envolvida. E são cavidades profundas, muitas vezes, né? Porque em dentes anteriores a profundidade, né, é muito mais
a gente tem que ficar muito mais atento do que em posteriores, né? Então, uma fratura realmente já está muito próxima da polpa. Frente a isso, lembrem que sistemas adesivos vocês têm, é só um lembrete para fluir enquanto a gente conversa sobre situações clínicas que vêm a seguir, mas vocês podem fazer um condicionamento ácido total, onde usa o ácido fosfórico e podem usar um sistema adesivo de 3 passos ou de 2 passos, que são os adesivos simplificados. Temos ainda os autocondicionantes, são adesivos de 2 passos, onde o ácido fosfórico não é aplicado na dentina, mas no esmalte, sim. Necessariamente é preciso aplicar o ácido fosfórico em dentina, em esmalte, perdão, tá bom? Esses autocondicionantes podem ser em 2 etapas ou em uma etapa só. E nos últimos anos surgiram os adesivos universais, onde você pode utilizar tanto com o ácido fosfórico quanto na forma autocondicionante, tá bom? A nossa opção é sempre por não condicionar a dentina, ou seja, utilizar um autocondicionante em dentina, ou deixar uma proteção de ionômero de vidro de alta viscosidade naquela região, se for o caso. Vamos lá que a gente vai entender um pouco mais. Esse quadro de várias situações clínicas aqui mostram para vocês como a dentística é maravilhosa, como é interessante, como a gente consegue resolver situações clínicas, estéticas e funcionais com resina composta, ok? Quando há uma fratura, o que nós buscamos muitas vezes o que nós buscamos sempre é devolução de forma e função. Certeza, função e forma principalmente. Mas também é muito desafiador conseguir devolver a forma com toda a característica óptica do dente, né? De translucidez, de opalescência, de contraopalescência, de opacidade. Então, isso tudo fica no nosso radar quando nós estamos fazendo uma restauração de resina em dentes anteriores. É claro que muitas vezes estamos atendendo crianças e toda aquela métrica do atendimento, né? De várias cores, de uso de várias cores de resina, de tantos detalhes, de tantas fotografias, a gente não consegue fazer. E tudo bem, né? A gente deve fazer o que é possível, tentando fazer da melhor forma possível. Frente, né? O que nós buscamos é forma e função, mas nós temos que entender qual é o nosso paciente, né? Eu falei para vocês que a prevalência maior são em crianças, mas o slide que mostrou vários casos antes e depois ali mostra para vocês 3 casos de criança e 3 casos de adultos jogando futebol, porque estava com muita dor, desmaiou e bateu a boca no box do banheiro. Então, nós encontraremos situações diversas e precisamos entender que cada dente, cada idade tem uma característica diferente, né, para cada dente. E para isso nós temos resinas que nos ajudam a fazer essa imitação da natureza. Para que a gente comece a entrar nesse mundo aí. Vamos lá. Nas crianças, o esmalte tem uma espessura muito maior do que nos pacientes mais idosos. E isso vai diminuindo, né? Das crianças até passando pelos adultos, jovens adultos até os idosos. Então, o esmalte vai cada vez afinando mais. E nesse mundo que vivemos hoje, cada vez mais ansioso e com alimentos muito ácidos, essa dissolução do esmalte ela é muito intensa. Precisamos observar muito a situação de cada dente, fotografar, ver em vários ângulos para que a gente entenda quão espesso é esse esmalte, quanto de dentina a gente vai colocar, quanto de esmalte vai ser importante ali naquela região. Os dentes das crianças, eles tendem a ter um valor maior, ou seja, tem mais pigmento branco. Eles parecem mais claros, eles são mais luminosos. Os dentes dos adultos já
são menos luminosos, mas ainda assim têm um valor importante. Os dentes de pacientes mais idosos têm um baixo valor e esse esmalte ele também tem uma espessura menor, transparecendo mais a dentina. Então a coloração do dente é dado pela interação da espessura da dentina com a filtragem, né, que o esmalte é capaz de fazer daquela coloração. Eu quero apresentar para vocês uma resina composta muito interessante, que é a Gradia Direct, que nós utilizamos nesses próximos casos que vocês vão ver mais à frente e que tem características interessantes que a gente pode lançar mão para poder criar um esmalte mais jovem, criar um esmalte mais adulto, criar um esmalte mais acinzentado no caso do idoso, ok? Então, é uma resina da GC, que tem cores Vita, algumas cores Vita, mas também tem cores translúcidas, que vão nos ajudar naquela região do bordo incisal, que eu comentei com vocês, que vão nos ajudar nessa última camada de esmalte. Vamos entender um pouquinho mais essa resina. É uma resina microhíbrida, né? Microhíbrida mais moderna, com excelente resistência e polimento, tá? Possuem cargas pré-polimerizadas, o que permite uma melhor reflexão de luz, né? Uma característica óptica mais semelhante ao dente. Suas cargas inorgânicas são à base de vidro de sílica, vidro de fluoralumínio silicato. Falando na prática, como que ela é? Ela não é muito pegajosa, é de fácil escultura, né? Com o pincel ou com a espátula. Tem menor sensibilidade à luz e tem um efeito camaleônico bem interessante, né? Em relação à resina em si, a gente tem que lembrar que sempre que você estiver trabalhando, realizando uma restauração de resina, é importante fazer a limpeza do pincel com uma gaze, né? O que não vai fazer a resina grudar é você limpar o seu pincel ou a sua espátula a sua espátula com uma gaze, ok? Mas ela tem uma consistência muito boa de trabalho, porque você consegue com o pincel administrar bem ali aquela camada, levando para onde você deseja trabalhar, tá? Considerando o estresse de polimerização, nesse gráfico vocês podem observar que essa zona vermelha é uma área de maior contração, né, de maior estresse durante a polimerização. E a grade, ela se encontra num ponto mais abaixo, ali em torno de 2%, né, de estresse, o que é excelente. Lembrando que é uma resina que precisa ser estratificada, né, com incrementos de 2 milímetros, como nós já sabemos. Mas é uma resina com alto percentual de carga e com um ótimo polimento, ok? Custo-benefício muito interessante, né? O preço muito bom, e eu gosto sempre de falar sobre isso porque nós vivemos no Brasil com diferentes realidades, então por que não os nossos dentistas poderem trabalhar com materiais de ótima qualidade e custo-benefício interessante? Em relação às cores dessa resina, né? O fabricante classifica como standard, que seriam as resinas de corpo, seria um esmalte de corpo, né? Onde você vai utilizar, que elas não são tão opacas, é o intermediário entre a opaca e as resinas de esmalte. Então tem N cores, tem resinas para dente clareado, inclusive. A dentina é vendida no Brasil nas cores OA2 e OA3. As resinas outside, né, ditas outside, como o fabricante classifica, são as resinas que vão dar o efeito do bordo incisal e do esmalte de acordo com a idade que a gente comentou no slide anterior. Que é a NT, a Natural Translucent, a Dark, a Clear, muito interessante para fazer a concha palatina, e a White Translucent para aquele esmalte mais esbranquiçado. Eu vou abordar com vocês alguns casos e nós vamos falar novamente sobre esse material, ok?
Mas considerando a espessura do esmalte, como eu falei para vocês, em pacientes jovens, né? A gente tem que lembrar que em pacientes jovens é um esmalte menos translúcido também, porque ele tem um alto valor. No paciente mais velho, o menor valor e o esmalte é mais translúcido, porque ele é mais fino, já sofreu vários desgastes ao longo da vida. Então, ele é mais fino. Isso nem sempre o nosso aluno consegue compreender, né? E acha que o dente do paciente mais velho ele está mais opaco. Mas é interessante porque o esmalte está mais translúcido, transparecendo mais aquela massa de dentina daquele paciente. O sistema da Gradia vai nos ajudar a trabalhar nesse sentido. Então, por exemplo, a resina White Translucent, ela puxa, tem uma tonalidade que puxa mais para o branco, a Natural é um tom mais A2, A3. Nem sempre as crianças têm os dentes muito brancos, né? Muitas crianças têm os dentes bem amarelados. Então, aí eu já tenho que pular para o NT. E eu tenho também a situação de um esmalte mais escuro, que é o Dark Translucent, que é possível também de utilizar. Neste meio, uma outra situação que é a CT, que é uma Clear, que também poderia ser utilizado nessa situação para que a gente conseguisse essa translucidez maior no esmalte ou uma maior naturalidade em situações que você ache, né, fez um mapeamento e acha que é indicado. A Gradia também tem uma outra Gradia, né? Um outro tipo, uma evolução dela, que é a Gradia Direct, a Direct X, né? Hoje a GC importa também essa resina, que ela é uma evolução da Gradia, com mais radiopacidade, né? Essa resina Direct X, ela é 60% mais radiopaca que a Gradia Direct. Encontramos ela nas cores A1, A2, A3 e A3,5. Então, a ideia é que a gente trabalhe mesclando um pouco a DirectX com as cores não Vita, as translúcidas da Gradia. Então, essa mistura é bem valiosa. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das situações clínicas. Vamos começar com essa garotinha linda aqui, que aos 7 anos sofreu um traumatismo onde houve perda, né, de porções dentárias dos dentes 11 e 21 jogando futebol. Tropeçou, caiu, bateu a boca no chão, aquela história clássica. Houve fratura coronária de esmalte dentina e subluxação, ok? Ou seja, um abalo do ligamento periodontal. Nos achados clínicos, verificou-se uma dor à percussão vertical e a dor à percussão horizontal. Isso indica que essa dor à percussão vertical pode ter ocorrido um abalo mais intenso na região de periápice. E na horizontal, quando tem apenas uma dor à percussão horizontal, conclui-se que houve um abalo no ligamento periodontal. Acontecido isso, a gente se pergunta, restaura ou não restaura no mesmo dia do trauma? O que fazer numa situação como essa? A nossa conduta é, quando há dor à percussão vertical, dor à percussão horizontal, em que o diagnóstico seja de envolvimento do ligamento, né, no traumatismo dentário, né, em quase todas as situações, por exemplo, a conduta é fazer uma restauração provisória, para posteriormente fazer a colagem. Isso principalmente em crianças e principalmente naquelas onde há ainda formação do ápice radicular, né, da formação da raiz, ok? Então, nesse sentido, a gente precisa aguardar um pouco mais para que a gente tenha certeza de uma cicatrização nessa região, para que depois a gente conduza o procedimento restaurador. Neste período, que normalmente gira em torno de 3 semanas, segundo Andreasen, neste período, o que a gente faz em relação à escovação? Muitos pacientes não conseguem fazer a higienização adequada. Então, precisamos deixar livre de infecção aquela região do periodonto.
já foi coberto com ionômero, a dentina que estava exposta, e aí se houver um abalo, né, do ligamento periodontal, pode acontecer a entrada de bactéria naquela região. Então, nós recomendamos que se faça escovação 2 vezes ao dia, que das 3 escovações, 2 das escovações sejam com gel de clorexidina a 1,2%, a mesma concentração do colutório bucal, e que a criança faça essa escovação nessa região, porque no início ela não vai conseguir fazer escovação como deveria. Posteriormente, com a cicatrização, será possível e aí a gente pode retirar a clorexidina. Então, inicialmente, é indicado por 7 dias, tá? Se no início do próximo ao trauma não conseguir, pode ser aplicado ali, fazer um bochecho ou aplicar com cotonete a clorexidina na região onde houve a injúria. Considerando a dieta dessa paciente, mastigar pode ser um trauma que pode levar a uma progressão indesejável, né? Então, recomenda-se a dieta líquido-pastosa por 14 dias. Ok? Então, quando o paciente chega para o procedimento restaurador, já tem saúde gengival, já tem uma certeza de que há uma estabilidade ali dos tecidos periodontais para que a gente consiga conduzir o procedimento restaurador da melhor forma possível, tá? Agora, no momento do pronto atendimento, é importante fazer o recobrimento dessa dentina, já que a gente falou que não vai restaurar no mesmo dia. E essa dentina precisa, e normalmente a opção que nós temos é a aplicação do ionômero de vidro, de alta viscosidade. Por que um ionômero tão resistente? Porque são 14 dias, 3 semanas, ou dependendo do combinado com os pais, 1 mês para o retorno desse paciente, e esse ionômero não pode fraturar, ou seja, ele tem que ter realmente uma resistência adequada para suportar o período que a paciente ainda ficará com essa restauração provisória, tá? Umas possibilidades é a Wecchia, o Fujinov da GC, tem outros materiais também no mercado, mas esses dois são excelentes materiais e são ionômeros quimicamente ativados, né? Não são resinosos e que são usados no ART, né? E tem uma resistência fantástica. E a gente consegue manter esse vedamento tão importante para que não haja entrada de bactéria pela dentina, tá? Então, aqui o sorrisinho da nossa paciente. Esse caso foi conduzido aqui por nós dois, eu e o Rogério. O dente 11 da paciente, o fragmento não foi encontrado. Então, não foi possível fazer a colagem de fragmento. No dente 21, sim, o fragmento foi guardado pela mãe, hidratado, e foi feita a colagem do fragmento, tá? Em etapas diferentes. Mas vocês percebem que tem um desafio ali, olha só, como esse dente ainda não está completamente erupcionado, é uma criança de 7 anos de idade, né? Como a gengiva está volumosa ali naquela região, então é preciso conseguir a hemostasia para que a gente consiga fazer os procedimentos, os passos restauradores de forma adequada. Um ponto importante. Já que nós iremos fazer a colagem, é importante fazer uma guia para assentamento desse fragmento e que a gente consiga realmente assentar na posição adequada, ok? Como que a gente faz essa guia? Pode ser com resina composta, pode ser com resina para provisório. Nesse caso que vocês estão vendo, é um outro exemplo de outro dente com resina composta. Pode ser com siliconas de condensação ou de adição também, tá? Mas é importante que haja e que essa guia, ela abrace os dentes vizinhos para que você consiga ter certeza do posicionamento ali. No caso dessa paciente, nós fizemos uma guia com uma resina de provisório, né? Translúcida, transparente, que eu conseguisse, mas é uma resina fotopolimerizável, né? Que a gente conseguiu encaixar, né? Adaptar nos dentes vizinhos, encaixar o fragmento, para que no momento do assentamento com o material cimentante escolhido, que esse fragmento não saísse da posição, tá? Então aqui a gente tem na colagem de fragmento 2 pontos a pensar, né? Os procedimentos adesivos que nós iremos fazer no remanescente dentário e os procedimentos adesivos que nós iremos fazer no fragmento, ok? Nos 2 pontos,
ácido adesivo e resina, certo? Como no caso dessa paciente não teve envolvimento pulpar, nós vamos tratar como uma cavidade profunda e nós optamos, eu até voltar aqui, por remover todo o ionômero de vidro para fazer a condução do caso com hibridização, né? Foi feito um condicionamento ácido no esmalte, mas não foi feito condicionamento ácido em dentina, ok? Por quê? Porque se eu colocar um forramento ali, eu não vou conseguir assentar tão bem esse fragmento. Então, os sistemas adesivos hoje nos permitem uma boa proteção pulpar e aí eu não preciso colocar um forramento nessa região e consigo ganhar em adaptação, estética e função, porque eu vou assentar na posição adequada. Agora, vamos avaliar a viabilidade desse fragmento, né? Onde armazenar esse fragmento? Esse fragmento tem que ser hidratado, né? No momento do trauma até chegar ao consultório hidratado, mas muitos pacientes não têm essa informação e acabam chegando com os dentes num saquinho de papel, né? Num guardanapinho de papel. Tem um trabalho aqui de uma ex-aluna minha, da Débora, que mostrou que a reidratação é um passo clínico super importante e com 15 minutos de reidratação, o fragmento já é capaz de ter a sua resistência aumentada, mesmo desidratado por 1 hora ou 24 horas, tá? É um trabalho que foi feito aqui na Universidade de Brasília, que tem um projeto de trauma muito interessante e onde foi conduzido, e a gente percebe que se chegou desidratado, já é uma tranquilidade de saber que deixar por 15 minutos, ou pelo máximo de tempo que você conseguir ali, até preparar o paciente, até começar, com certeza aí uns 20 minutos da meia hora para iniciar o procedimento, né? Porque muitas vezes a gente tem que fazer o condicionamento da criança. Essas revisões sistemáticas do mesmo grupo aqui da Universidade de Brasília, capitaneada aí pelo Júlio e pela professora Fernanda Garcia, mostram que não há necessidade de preparo tanto no fragmento quanto no remanescente dentário. Se eu preparo o remanescente, se eu preparo o fragmento, eu perco o encaixe perfeito do Lego ali, de um lado com o outro Lego, né? Então é importante que a gente não faça, mesmo sabendo que o bisel aumenta a adesão, mas nessa situação, onde você tem a fratura coronária, a gente tem muito esmalte ao redor. Então, provavelmente isso compensa, e a gente tem visto isso também em trabalhos de resistência pós-colagem, ok? Uma outra conclusão desses trabalhos é que é importante sim a utilização de um agente resinoso, de um agente cimentante resinoso ali naquela região, que alguns anos atrás utilizavam simplesmente o sistema adesivo para fazer a colagem, e hoje a gente prefere posicionar com uma resina composta ou resina fluida, que seja, tá? Por que a gente vai fazer essa colagem? Primeiro porque o resultado estético é ótimo, é uma resposta emocional positiva super favorável, o paciente gosta. Devolvemos a guia oclusal anterior, esse para mim é o ponto fundamental, né? A guia oclusal anterior mantida em estrutura dentária, e é um procedimento seguro e muito simples de ser feito. Vamos lá para a gente acompanhar? Então, o fragmento do dente daquela paciente, já com a sua guia em posição, foi feito o condicionamento ácido ao redor do fragmento, foi feita a aplicação dos sistemas do primer, do sistema adesivo, do bond. E um ponto importante aqui, depois que você secar essas camadas, né, de acordo com o fabricante, evitar a polimerização nesta etapa, para que depois ela não perca o encaixe no momento da cimentação, tá? Agora, o que utilizar? Resina composta, resina fluida, cimento resinoso? A nossa opção é pela resina composta, porque ela tem resistência e tem polimento. E se, por um acaso, aquele fragmento não tiver muito bem adaptado, eu posso utilizar essa própria resina para já esculpir e conseguir uma estética adequada nessa região onde eu tenho pouca estrutura, como vocês percebem aqui nessa situação da foto, tá? Então, a nossa opção é sempre pela resina composta. Se escolher por uma resina fluida, lembre que
Existem resinas fluidas de excelente qualidade, mas existem resinas fluidas que não têm carga suficiente para conseguir uma boa resistência, né? Então, é muito interessante, por exemplo, as resinas da GC, a Genial, que é uma viscosidade diferenciada, tem uma quantidade de partículas acima de 70%, essas sim são recomendadas para a cimentação, ok? Fizemos a colagem do fragmento, faltou um pouco de material entre o fragmento e o dente, depois a gente vai fazer esse acerto quando fizer a restauração do tipo classe 4. A remoção do ionômero, eu não vou dizer para você que é muito fácil, não, ela não é muito fácil, principalmente porque a gente não quer tocar em dente, né? Ela é delicada, mas com a broca de baixa rotação, novinha, com uma boa visão do campo, a gente consegue fazer essa remoção. Eu optei por deixar um pouquinho de ionômero ali sobre a dentina, isso não é nenhum problema, eu tenho dentina ao redor, eu tenho esmalte ao redor, isso como se fosse um forramento, porque a minha preocupação era não chegar muito próximo à polpa, naquela região, tá? Feito a guia, foi feito o enceramento do caso, a guia de silicona, utilizamos a grade novamente. Essas fotos lindas aqui dos materiais foram feitas por um ex-aluno meu, o Daniel, né? Nós fizemos uma parceria ali de fotografias. Então foi colocado uma concha palatina CT Clear, uma dentina opaca A2, recobrimos com com esmalte A2 do terço médio próximo ao terço cervical e mais no bordo incisal uma resina mais esbranquiçada, que no caso foi a WT, ok? E aí o caso da nossa pacientinha concluído. Não é muito fácil trabalhar com crianças de 7 anos de idade, com todas essas camadas, com todos esses incrementos, mas é possível, né? E o grande desafio nessa fase que essa garotinha se encontra é a ausência dos caninos, porque isso me dá uma instabilidade oclusal temporária, mas dá uma instabilidade. Então, pode acontecer de ter uma sobrecarga nesse dente, um apertamento que ela faça, um bruxismo noturno, e essa restauração frature. Então, a gente tem que sempre avisar isso para os pais, para que a gente, para que eles não sejam pegos de surpresa e a gente mostre que a estabilidade vai se dar com o posicionamento dos caninos, ok? Continuando nossos casos, aqui uma outra situação, uma outra garotinha que sofreu um trauma, muito tímida, uma gracinha, o atendimento foi muito tranquilo dessa paciente, né? Já foi atendido no pronto atendimento, chegou já para a restauração. É muito difícil fazer atendimento sozinho, muitas vezes, né? Fora do horário do expediente, no final de semana, sem auxiliar. Então, nem sempre os equipamentos fotográficos estão ali prontos para a gente fazer, mas esse caso foi conduzido no pronto atendimento pelo Rogério, por mim e pela dentista, pela professora Fernanda, que é uma amiga minha também. Houve exposição pulpar, diferente do caso da outra. E então, como foi conduzido, né? No pronto atendimento foi feito pulpotomia, um capeamento pulpar direto, né? Então faz uma pulpotomia parcial, né? Com uma broca, faz abertura ali daquela região, hemostasia, hidroxicálcio PA, cimento de hidroxicálcio, se você optar por, e o ionômero de vidro convencional, nesse caso, utilizado na situação clínica, tá? De alta viscosidade que tenha resistência, ok? Frente a isso, aguardamos as 3 semanas que nós sempre optamos por fazer quando há uma subluxação, né? Então, quando há uma concussão. Então, o que nós fizemos? Chamamos a paciente depois para que a gente conseguisse fazer um mapeamento do dente, uma fotografia e olhem as imagens, né? Novamente, sem os caninos ainda em posição, os laterais ainda não completamente erupcionados. E olha esse esmalte da paciente. Que desafio. Super desafiador, né? Bom, mas o nosso objetivo é mostrar os desafios também para vocês, né? E nós tentamos fazer o máximo que nós conseguimos para melhorar, né? E retornar com a qualidade estética e funcional
do dentinho dessa nossa paciente. Então, foi feito o enceramento, uma guia, conforme o caso anterior. Avaliação da cor, né? Análise da cor, eu sempre acho interessante remover uma porção da resina, colocar sobre as regiões dos dentes, fotografar em preto e branco também, para a gente conseguir avaliar a quantidade de branco e preto ali e cinza, né? Daquelas massas de resina, e assim conseguir definir realmente o que a gente vai utilizar. Você pode utilizar várias colorações, como nesse caso a gente utilizou, porque o dente dessa paciente tinha manchas esbranquiçadas, tinha translucidez em uma área, tinha um amarelado mais profundo na dentina, mas a gente pode optar por diminuir as massas de resina, sim. Quando possível, sim. A gente tem que facilitar a nossa vida e não dificultar, né? Então, foi feita a remoção. Como foi a remoção do material provisório, como foi feito capeamento pulpar direto, deixamos uma porção de ionômero ali naquela região com o esmalte ao redor para que a gente conseguisse fazer uma boa adesão, ok? E aí, iniciando a inserção das massas de resina, as resinas mais translúcidas na concha palatina, a mais opaca, como eu falei para vocês, pode-se suavizando essa opacidade com uma resina A2, né, standard, e entre os mamelos, uma resina mais translúcida, como por exemplo a CT, recobrindo com esmalte mais branquinho, o WT, mas antes de recobrir o esmalte, nós queríamos imitar essa característica desse esmalte levemente fluorótico que essa paciente tinha. Então, na massa de dentina ainda, foram feitas linhas horizontais para que a gente conseguisse colocar um pouquinho de resina composta bem branca e corante nessa região, tá? Alguns pontos a gente aplicou um corante branco, como por exemplo da Essentia, né, da linha da Essentia, que é um modificador bem interessante, né, que complementa a resina composta, né, a utilização da resina Essentia da AGC, mas também utilizamos a XBW, que é uma resina extra, né, para dentes super clareados, para que a gente fizesse essa mimetização desse esmalte, dessas estrias de fluorose. Então, é nossa conduta, sempre que finalizar um procedimento, fazer o acabamento, né, mais grosseiro inicialmente, mas o acabamento final, aquele mais refinado, com polimento primoroso, a gente deixar para uma outra consulta. Nem sempre no atendimento de crianças, fotografando, fazendo, né, uma sessão muito longa, a gente consegue esse primor de visão ao final de todo o procedimento, né? Então a gente opta sempre por fazer num outro dia. As grafites nos ajudam muito para acertar ali a posição das arestas vestibulares, recomendo imensamente. Então aqui o caso da nossa paciente finalizado, a gente percebe que claramente a nossa intenção de fazer as estrias esbranquiçadas, né, com a resina de dente clareada, XBW, um pouquinho de corante, a translucidez, e que o resultado foi alcançado. E o mais gratificante de tudo é perceber o carinho, né, da paciente, dos pais conosco. E por que não devolver função estética adequada, né? Quanto tempo essa restauração ficará na boca dessa criança, né? Por muitos anos, tenho certeza. O nosso grande desafio aqui, na verdade, é que o canino não está na posição ainda, né? Então, essa oclusão não está completamente estável, no sentido, né, da gente ter ali as guias de desoclusão. Mas os pais estão cientes, nós temos acompanhamento aí já de 1 ano e meio e tá tudo bem, né? Nós sempre optamos por conversar deixar claro aos pais sobre essa questão, mas normalmente tudo transcorre muito bem, tá? Eu quero agradecer a vocês, mas eu quero fechar também lembrando de um projeto que nós temos, eu, Rogério, que é o Trauma Dental Brasil, onde é um portal de discussão sobre o tema, sobre casuística, sobre literatura,
e acabou de começar, é super novinho, e será um prazer tê-los conosco lá para que nos impulsione a continuar e querer fazer mais conteúdos interessantes e a estudar mais, né? Que é o que a gente faz quando a gente compartilha conhecimento, a gente está sempre estudando mais e mais. Muito obrigada pela atenção até aqui, muito obrigada pela equipe, pelo carinho da GC comigo, com todas as questões envolvidas. Espero que essa aula tenha realmente tocado o coração de vocês para que iniciem um estudo sobre traumatismo dentário. Um abraço.